Para que se verifique o teorema de Bolzano, a função tem de ser contínua, como por exemplo a função f, e tem que existir um s pertencente ao intervalo de f de a a f de b e um c pertencente ao intervalo de a a b, tal que o f de c seja s, ou a imagem de c seja s. Para que se verifique o corolário de Bolzano, a função tem de ser contínua, como a que está aqui na imagem. Depois, o f de a e o f de b, o seu produto tem de ser menor que zero, ou seja, o f de a positivo e o f de b negativo, ou ao contrário. E tem que existir um c no intervalo entre a e b que a sua imagem seja zero, no ponto C. O ponto I é para demonstrar que a função é contínua no intervalo de menos infinito a zero. A função é contínua porque e elevado a 2x é uma função exponencial contínua em R, em particular no intervalo de menos infinito a zero. Menos 1 é uma função constante contínua em R, em particular no intervalo de menos infinito a zero. E x é uma função polinomial contínua em R, em particular no intervalo de menos infinito a zero. Como a diferença e o quociente de funções contínuas é ainda uma função contínua, então f de x é uma função contínua no intervalo de menos infinito a zero. Para provar que uma função é contínua num ponto, o seu limite à esquerda tem de ser igual ao seu limite à direita e igual à imagem da função nesse ponto. Como calculado, é possível observar que o limite de f de x quando x tende para 0 à esquerda, que é 2, é igual ao limite de f de x quando x tende para 0 à direita e igual à função no ponto 0, ou seja, é sempre 2. Então, dizemos que a função é contínua no ponto x igual a 0. Finalmente, no intervalo de 0 a mais infinito, f de x é contínua, pois 2 é uma função constante, contínua em R, em particular no intervalo de 0 a mais infinito, e menos 3x é uma função polinomial contínua em R, em particular no intervalo de 0 a mais infinito. Assim, a diferença de funções contínuas é ainda uma função contínua, em particular no intervalo de 0 a mais infinito, e podemos afirmar que f de x é uma função contínua em R. Relativamente a 2i, para se verificar o corolário de Bolzano, o produto de f de menos 1 e de f de 1 tem de ser menor do que 0. Para tal, calculamos a imagem desses pontos e chegamos à conclusão que tal se verifica, pois f de menos 1 é um número maior do que 0 e f de 1 obtemos uma imagem menor do que 0, logo o seu produto dá menor do que 0. Assim, como a função é contínua, tem de cortar o eixo do x num ponto, neste caso é o ponto C, que corresponde a um zero da função f de x.